O Ramires estava cobrindo essa ala esquerda lá na frente. E o Wagner estava dando uma cobertura para ele e o Marquinhos Paraná atrás marcando. Ou seja, os homens de criação do Cruzeiro estavam na ala esquerda. precisando de marcar para poder Exatamente. suprir as ausências. Então o que acontece? Um time que está precisando vencer não consegue sair da marcação e ainda tem que marcar a ala toda de um time como o time do Boca, você não consegue realmente ganhar, não? Outra coisa, Cláudio. O Marquinhos Paraná, aliás, o Charles foi novamente o jogador que marcou o Riquelme. Uma tremenda de um equívoco. Como que você vai colocar um cara, um menino, um jovem, que não tem experiência em Libertadores, para marcar um cara que é super experiente, um dos melhores jogadores do mundo, sabe? Aí era a posição do Marquinhos Paraná. Era o Marquinhos Paraná que tinha que ter marcado o Riquelme. Era experiência contra experiência. Podia não ter dado certo, mas pelo menos... Se o Marquinhos Paraná já tinha anulado o Danilin e o Marcos no time contra o Atlético, era o caminho mais viável colocá-lo para marcar o Riquelme também. Verdade, é verdade. Agora, a gente está falando aqui da derrota do Cruzeiro, mas a gente não pode deixar de falar que o Boca jogou melhor. Eu assisti o jogo do último degrau da cadeira especial em cima e deu para ver perfeitamente como é que o Boca jogava. Eram 3 linhas. O Boca jogava com uma linha de 4 zagueiros, jogava com uma linha de 4 no meio campo e jogava com o Palácio e o Palermo em uma linha também no meio. Ou seja, todas as vezes que a bola era lançada para qualquer um dos atacantes do Cruzeiro, 3 marcavam, tanto Morena quanto o Guilherme. Acho que eu vou até um pouco além. O Boca Juniors, acho que foi mais mérito, não do time, mas do Carlos Vichia, o técnico do Boca Juniors, que ele arrumou muito bem a defesa, e a defesa, dificilmente eu vejo isso, a defesa marcava em bloco. Então tinha sempre 2 jogadores marcando um atacante e 2 na cobertura. Os 8 jogadores do Boca, que compunham o meio de campo e a defesa, se movimentavam numa sincronia tão grande. Estava parecendo, eu não sei se você vai discordar comigo, estava parecendo tática de futebol de salão, um revezava a posição com o outro, dava cobertura. Não, e outra coisa, enquanto o Cruzeiro se matava de correr em campo, os jogadores do Boca corriam um pouco, porque cada um sabia exatamente aquilo que faria para imobilizar e para neutralizar o time do Cruzeiro. Aí que a gente vê que um time experiente, como o Boca Juniors, sabe jogar uma Libertadores. Os jogadores do Boca souberam marcar muito bem, souberam cercar muito bem a bola. Eles não deixavam espaço para os jogadores do Cruzeiro. Tanto é que o Cruzeiro, ao invés dele investir nas laterais, ele investia com cruzamentos do meio campo para a área ou então infiltração no meio. Não ia conseguir nada nunca. Não ia conseguir nada, porque o meio estava fechado. A chave seria o jogo pela lateral. O jogo pela lateral. E cadê o Apodi? Cadê o Jonathan pela esquerda, no caso? Não tinha gente, não tinha ninguém. A hora que o Wagner caiu pelo lado do campo, ele fez um cruzamento, o Marcelo Moreno quase fez o gol de cabeça, infelizmente a bola bateu na trave. Então, foi muito difícil, eu acho, para o Adilson Batista entender que o jogo era pela beirada do campo. Mas uma coisa curiosa, Cláudio, o Adilson Batista, se ele fala que ele é um estudioso do futebol, mais uma vez ele estudou errado o Boca Juniors, porque o Boca voltou a jogar do jeito que ele joga fora de casa. Não tem mistério. Ele sempre vai jogar daquela maneira fora de casa. Ricardo, olha só, o Boca não é aquela 8ª maravilha do mundo, não. Ele tem um futebol consistente, atacantes objetivos, um jogador diferenciado no meio campo e acabou. O Cruzeiro é que não soube explorar o seu potencial, não soube se impor da maneira que deveria ter se imposto em campo para poder sair de lá com um bom resultado. Infelizmente. E eu digo outra. O Carlos Vichia, ele tem tanto o mérito nessa tática do Boca ontem, que o Adilson Batista, que gosta de dar nó tático nos outros, o Vichia deu nó tático no Cruzeiro. Eu acho que esse nó tático do Vichia, ele foi propiciado principalmente, eu acho que por um pouco de afobação da equipe. Ele estava muito nervoso a equipe. Né? Desde o início, parecia que as pernas dos jogadores se encurtaram ali. Eu acho que a maioria deles nunca jogou com um público daquele tamanho no Mineirão. Infelizmente, porque os jogadores antigamente jogavam para 90, para 100, para 110 mil pessoas e estavam acostumados com esse tipo de pressão.
Só que valeu, o apoio da torcida foi maravilhoso. Tinha que ter realmente. Vamos ressaltar também, né, o ótimo comportamento, um comportamento exemplar. É isso que uma torcida tem que fazer. Apoiou os 90 minutos, Os 90 minutos, e depois dos 90 minutos, mesmo com derrota. Independente do resultado lá no intervalo, todo mundo cantou, foi muito bonito mesmo. Parabéns à torcida. Serve realmente como lição, serve realmente como um aprendizado para próximas Libertadores. O time é novo, o time tem muito potencial para crescer. O Adilson Batista deve tomar isso como lição realmente para ele. E tem que acordar, porque eu acho que o Cruzeiro tem totais condições de realmente conseguir uma nova vaga para a Taça Libertadores no ano que vem, disputar na cabeça para ser campeão brasileiro, que eu acho que é um dos torneios mais equilibrados, mas ao mesmo tempo o nível técnico desse ano vai ser muito baixo pelo número de clubes que tem com menos torcida, com menos planejamento, com menos investimento, e o Cruzeiro tem total condição de chegar e ser um dos representantes brasileiros novamente na Libertadores. Agora, você falou de que o Cruzeiro tem um time novo. Eu concordo plenamente com o depoimento do Carlos Vesti depois do jogo, que disse que a eliminação do Cruzeiro na Libertadores se deu por pouca experiência do time. Agora, pelo amor de Deus, né, Ricardo? Vamos falar uma coisa aqui, mais uma crítica ao Adilson Batista, o time precisando ganhar, o time desesperado para poder fazer um gol ali, e ele me coloca o Henrique no lugar do Charles. Se é para ganhar... Tem Henrique no lugar do Charles e Marcinho no lugar do Guilherme. Vai fazer gol em quem, quando e como? O Marcelo Moreno, que foi a pior partida que ele fez no Cruzeiro, foi ontem. Foi a pior partida. Ele foi anulado. Ele foi anulado, mas eu não vi ele correndo atrás da bola, eu não vi aquela raça que ele tem demonstrado, eu não vi aquela garra que ele tem demonstrado nos últimos jogos. Ele estava sumido em campo, apagado. Completamente apagado. Para mim, foi a pior partida que ele fez no Cruzeiro. Ele apareceu naquela cabeçada na trave, mas ontem nada deu certo. Não era para acontecer. Mas ele é oportunista, né? O centroavante está lá... Tá na frente para fazer isso mesmo. Quando a bola aparecer, ele tem que dar um jeito de meter para dentro. Para mim, o destaque do time ontem, apesar dos gols, foram o Fábio e foi o Apodi. Embora o Wagner ficou sumido no primeiro tempo, fez algumas coisas boas, como cruzamento, que quase o Moreno fez o gol, ou o Guilherme, não lembro. E o Wagner voltou bem no segundo tempo, voltou muito bem no segundo tempo. Foi uma das melhores exibições que eu vi o Wagner fazer. Chamou o jogo. Voltou bem também no segundo tempo. O Apodi deu outra cara pro ataque também, apesar que tinha um atacante, porque Marcinho não estava fazendo papel de atacante. Então, assim, no segundo tempo o time deu uma melhora, mas aquele afobamento todo fez com que o time não fizesse gol, não tocasse com qualidade a bola. E outra coisa que eu quero ressaltar é a posição do juiz. Eu esqueci o nome desse juiz. O chileno, nem esse cara prejudicou. Por quê? Teve muitas faltas que ele não deu cartão amarelo para os jogadores do Boca. E ele demorou para dar cartão amarelo para o goleiro do Boca, e era para ter expulsado esse goleiro do Boca já no início do segundo tempo. Mas, vamos falar a verdade, para ganhar do Boca, você tem que ganhar do Boca, da arbitragem, da Confederação Sul-Americana, de todo mundo. O Cruzeiro, infelizmente, não estava preparado para isso. É verdade. Infelizmente. Vamos reconhecer isso e vamos nos preparar para que o ano que vem a gente possa voltar mais forte, mais competente e com mais garra e mais tranquilidade para poder encarar desafios como esse. Se não passar do Boca, não tem jeito de ser campeão. Se não passar do River, também não. É verdade. E se tivesse que pegar, por exemplo, também um Colo-Colo da vida, um Nacional ou um Peñarol do Uruguai, ia trancar, não tem como. É verdade. Então, Agora, rapidamente, encerrando esse assunto, que a gente estava falando de substituições, mais uma vez o Adilson Batista pecou em substituições. Por que ele relacionou o Bruno, sendo que ele tinha o Leandro Domingues? Depois nós vamos conversar sobre o Leandro Domingues, nós vamos explicar o porquê que ele não escalou o Leandro Domingues. Mas, já que ele relacionou o Bruno, por que ele não deixou o Bruno jogar? Eu estava tudo perdido mesmo, por que ele não entrou com o Bruno para a gente ver como é que ele joga? Os homens de confiança tinham que jogar. De confiança. Difícil. Mas isso aí nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o Leandro Domingues. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias sobre o Cruzeiro, sobre o futebol internacional. Rádio 5 Estrelas, a voz do Cruzeirense.